Agora tá razoável, não tá? Beleza. Ai, ai. Nossa, desculpa a problemada toda. Bom, testando pela primeira vez esse formato aqui, então é normal que aconteçam problemas. Inclusive eu estava deixando o áudio vazar aqui no meu retorno. Bom, eu decidi fazer esse modelo assim de ateliê, até porque eu acho que os vídeos estavam ficando muito densos e eu até estava querendo fazer fazer mais cortes e coisa e tal, e fica muito difícil ficar editando 3 vídeos por semana. Então eu vou fazer um teórico assim, né, discutindo umas ideias mais aprofundadas somente na quarta. E na segunda e na sexta eu vou fazer vídeos diferentes, principalmente de ateliê, que é algo que eu preciso, né? Eu preciso produzir. E é isso. Então hoje a gente vai começar aqui. Hoje a gente vai trabalhar com cerâmica. Deixa eu abrir aqui. Esse daqui é um rolinho para quem quiser vier e a gente dá na cabeça. Eu acho que assim, eu vou ficar produzindo. Quem quiser trocar ideia, perguntar, falar alguma coisa, a gente está aí. Mas, querendo ou não, eu tenho coisas para falar também durante o processo. Essa escultura, vamos dizer assim, que eu estou fazendo aqui, ela é inspirada nessa daqui, ó. Só que eu fiz pequena e eu não queimei. E de um palhacinho sentado, ela quebrou os pés, quebrou a mão, já quebrou tudo. Mas essa daqui que eu estou fazendo maior, eu vou fazer para queima. E eu estou gostando muito de trabalhar. Só que trabalhar com peça grande é difícil, porque é muito peso. Só que deve ter uns 6,5 kg de cerâmica, sendo que o OK é tirar a parte de dentro. Boa parte dela já. Acho que dá pra ver aqui nas costas. Eu comecei aqui, na verdade eu deixei essa abertura aqui só para me ver vamos dizer assim, uma perspectiva do quanto que tá. A cabeça já tá toda ocada por dentro e eu preciso, depois que ela secar direito eu vou ocar daí. Mas enquanto isso eu tenho que terminar a forma. Eu quero fazer umas aplicações aqui na cabeça. Eu acho que tá faltando
um pouquinho de volume, mas eu tenho que desbastar um pouco aqui, pegar umas ferramentas. Vamos ver aqui. Por que esse áudio está voltando? Vou fazer o seguinte. Vamos tirar essa parte aqui. É um cabeção mesmo que eu quero fazer. Essa figura do palhaço é uma figura que, assim, quando eu era pequeno, eu era pequeno, eu ainda tenho certo, não é medo, mas a figura do palhaço, ela é muito estranha, ela é muito icônica, assim, e desde pequeno ela me afeta, assim, de alguma forma. Eu não sei se é um medo, mas é uma perspectiva de, assim, eu não sei o que o palhaço vai fazer. E acho que tem uma questão, assim, que eu acho que me atrai nela. O palhaço, ele pode, né, essa coisa de você não saber o que ele vai fazer, é uma questão que gera um interesse, porque ao mesmo tempo, vamos dizer assim, que ela te permite ter coisas boas, ela também te permite coisas maléficas. Então fica nesse mistério, nessa incógnita. Todo mundo que tem um certo apelo pelo mistério, eu acho que na figura do palhaço, né? Na figura do arquétipo do Joker, como é que chama o arquétipo? Do trickster, né? Que é o arquétipo que está... que pode todas as coisas, né? Todo mundo tem que ter um pouco de trickster. E eu acho que tem a ver muito com, vamos dizer assim, entrando numa visão bem junguiana. Todo mundo tem que entrar no trickster para fazer sua sombra se tornar mais, vamos dizer assim, saber trabalhar com a sombra, né? Então, tornar o potencial, essa forma mal da sombra em produtividade, em potencial criativo. Eu estou sentindo, não sei se eu vou desbastar isso tudo agora, porque eu acho que não está firme o suficiente. Eu vou manter aqui. Vou manter e vou dar forma às outras partes primeiro. Isso daqui está meio grosso. O braço devia ser um pouco mais fino aqui. Eu acho que a gatinha foi no vizinho. A gatinha aqui invade os nossos vídeos. Bom, por enquanto eu só estou dando forma mesmo, tentando entender aqui como é que vai encaixar tudo, né? Vamos dizer assim, pegando uma perspectiva da proporção. Uma visão depois eu tenho que fazer. Na verdade, eu vou até pegar uma noção aqui do qual o tamanho que eu vou precisar fazer o nariz. Porque é um narizão, né? Narizão de palhaço vamos dizer, tem que ser grandão. E na original não ficou tão grande, eu tinha feito ela só com um pedacinho de resina, porque tinha quebrado quando eu fiz na cerâmica. E deixa eu ver, não, tá muito grande. Eu acho que eu vou fazer essa peça
fazer mais ou menos um tamanho, uma coisa esférica, e vou dar uma ocada e eu encaixo ela. Deixa eu ver. Acho que esse tamanho está exagerado, e acho que exagerado que é o bom. Eu tenho que dar um pouquinho de água que eu vou aplicar os olhos. Para começar a modelar os olhos e algumas nuances do rosto. E depois eu tiro essa parte do queixo embaixo. Vamos dizer, se quiser eu mostro a parte aqui da frente. Eu coloquei desse jeito assim para não precisar de duas câmeras e tal, mas dá para movimentar e mostrar o resto, mostrar como é que tá ficando aqui, não tem, sem drama nenhum. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Certo. Eu vi que eu fiz besteira. Deixa eu ver o áudio, como é que tá. Não, tranquilo. É porque eu achei que eu estava no microfone que estava ligado na câmera ali, mas de fato eu só estou com o microfone da câmera mesmo. Então é até mais fácil, porque não tem problema se movimentar, não tem nenhum cabo, né? Tá via Wi-Fi. Aí eu posso mostrar detalhes sem problema. A peça original tem a cabeça é tipo a minha, assim, é mais pra fora, assim. Eu acho que eu preciso colocar um pouquinho mais de material, mas ao mesmo tempo eu não sei se eu desbasto um pouco mais e defino mais essa parte aqui, para mim ter a noção de fato de quanto que eu tenho que colocar. Se eu tenho que colocar, né? Porque, vamos dizer, o rosto ele vai ter vamos dizer, a cabeça toda ela é uma coisa meio retangular, assim. Só que a parte de cima ela é bem cheia, assim, como se fosse o nariz do palhaço, só que na parte da cabeça, assim. Né? É meio deformado, né? Obviamente, porque só a cabeça, esse corpão, assim, essa cabeçona nesse corpinho já dá essa noção. Mas eu estava comentando do palhaço. O palhaço eu não sei, há uns anos atrás, muitos anos na verdade, acho que eu tinha, sei lá, uns 16 anos, 15, 16 anos, eu tive a oportunidade de ver uma apresentação do Cirque du Soleil. E no Cirque du Soleil você tem é um pouco diferente, né? É um grupo, assim, que eles são muito especializados, assim, nas acrobacias e na questão, vamos dizer assim, não é cinematográfica, é na questão de palco, storytelling, né? De palco. E eles colocam uns personagens, às vezes, que não tem, tipo assim, parece que ele não tem relação nenhuma com a cena, e ele não fica, tipo assim, fazendo aqueles saltos, aquelas coisas. São personagens que eles simplesmente ficam ali para compor e ter algum elemento ali, aí seja qual for do storytelling,
E eu lembro de eu ver isso quando eu era mais novo e eu ficava tipo assim, que personagem é esse? O que ele quer dizer com isso? E dessa apresentação que eu vi, que aí eu já não lembro qual que era o nome, porque né, o Cirque du Soleil ele tem várias apresentações, vários nomes, né, das apresentações que eles fazem. Eu não sei se são os, tipo assim, os espetáculos, vamos dizer, se tem uma narrativa mesmo, se tem uma coisa fechada, começo, início, meio e fim, vamos dizer assim, mas eu fico lembrando desse personagem que andava, se bem que ele estava fazendo uma coisa de circo, né, que ele estava numas pernas de pau, mas eram umas pernas de pau assim, de uns 4 metros de altura, e ele era meio macabro, assim, meio terrível. Ele ficava andando no palco assim, enquanto os outros faziam seus saltos e coisa, e ele ficava olhando para a plateia assim. E tipo assim, aí eu tô falando assim, para mim aquilo ali é um tipo de palhaço, né? Até que vamos dizer, depois que eu fui descobrir que existem vários tipos de palhaço e cada um tem uma função mesmo dentro do circo. E esse, pelo que eu entendi, ele é tipo um palhaço, não é que ele é do mal, mas ele tem essa áurea meio agressiva, assim, meio dark, sabe? E tem um palhaço chorão, tem um palhaço bravo e tal. Eu não sei exatamente, assim, não fiquei especialista, não, até algo que eu devia pesquisar mais depois, mas aquilo mexeu muito comigo e eu acho que, assim, eu tinha o medo do palhaço, né, dos palhaços, mas eu acho que nessa experiência ali, eu já estava mais velho também, e eu comecei a ter um interesse maior pelo palhaço. E eu lembro até uma vez que um palhaço, né, um cara que performava, ele falou um dia assim, poxa, você devia ser palhaço. Você se encaixa nesse tipo de palhaço assim e tal. Aí ele me chamou e tal, mas acabou que a nossa história não foi pra frente. Mas, sei lá, eu acho que essa figura é uma figura que é uma figura que ela tem o seu valor, eu acho que para todos nós, até, vamos dizer assim, é uma figura que a gente encontra no Oriente, mas é diferente. Ixi, acho que eu desbastei demais aqui, ficou um pouquinho frágil. Não, mas musculatura nenhuma não. Eu vou continuar, depois eu vou adicionar mais material mesmo, então ela vai resistir. Faz tempo que, na verdade eu não me lembro se eu fiz alguma queima cerâmica de face, eu sempre trabalhei e acabei, acho que eu coloquei para fazer a queima, então eu não sei qual vai ser o resultado, se isso daqui vai quebrar, porque é bem comum, né? Mas normalmente também é quando a pessoa não faz o desbaste correto. O desbaste que devia ser de no máximo 2 centímetros, o que eu acho que é muito, pelo que eu estudei. Aí acaba que não tem como trabalhar direito, passar direito, fluir direito, né, na hora da queima, e acaba que explode, quebra a peça. É muito comum. E vamos ver. Eu ganhei essa cerâmica aqui e me deu essa canção que é uma boa. Tem um preço mais alto. Eu esqueci, eu não lembro o nome dela agora. Mas vamos trabalhar. Eu tenho que comprar tela
tela que eu uso, na verdade, eu gosto de trabalhar com MDF. Esses quadros, ó, aquele, esse daqui são em MDF. Depois eu apresento o ateliê para vocês. O ateliê onde eu estou aqui ficou bem legal, tem bastante espaço. Um lugar onde é que eu vou dar aulas também. Vocês só vão conhecer meu rosto se vierem fazer aula comigo, de verdade, em presencial. Vamos desbastar um pouco esse nariz aqui e ver se eu se eu encaixo ele ali, porque eu vou encaixar ele assim. E, tipo assim, quando eu trabalho com cerâmica, eu sempre trabalho, né? Eu acho que é uma coisa lógica. Não é uma coisa lógica, assim. Tem gente que trabalha dissonando, principalmente quando vai fazer com aquilo que não é cerâmica, com aquela. Aí como é que chama aquele negócio que faz para concept art, coisa e tal? Esqueci o nome agora. Mas que é de cera, né? Cera não, é cera. Esqueci o material. Aquele negócio. Porque aquilo ali não endurece, né? Aquilo ali endurece, mas assim, não dá para fazer, por exemplo, a queima e fazer o esmalte, que é algo que eu vou esmaltar ela. São duas queimas, né? Duas assim, depende do processo que você está fazendo, tem vários tipos de processo. Mas o nariz vou colocar ele mais para baixo assim. Isso aí. Cadê o dedo? E já até esqueci o que eu estava falando. Ninguém me lembra também. E eu vou fazer o seguinte, quando eu estou trabalhando, eu gosto sempre de fazer, assim, você faz isso normalmente, né, que é a rotina, quando você vai ligar duas peças. Aí eu normalmente sempre faço assim, quando a cerâmica aqui ainda está bem molhada, ainda está bem no processo de secar ainda, eu acho que está vazando áudio aí de gente falando, tá? Deixa eu ver se está ficando o suficiente aqui. Eu não estou muito confiante aqui. Se quebrar, quebrou. Eu vou partir desse sentido. Enquanto eu estava fazendo essa cabeça, eu passei por algumas tentativas de como eu ia fazer, porque eu não queria fazer o esforço todo depois de abrir ela e eu já queria fazer no processo mais, né, que nem aquilo, eu estava falando disso, que normalmente as pessoas, normalmente não, cada um tem um processo, mas eu gosto de colocar o material e ir desbastando, tirando. Tem gente que gosta de ir colocando, né, e depois vai finalizando e tal. Eu prefiro essa outra forma, que eu acho que ajuda a dimensionar e tudo e tal, ainda mais quando é peça grande, assim. Eu que não tenho, eu sempre trabalhei com coisas menores, né, eu acho que sim vai funcionar, pelo menos na concepção da forma está dando certo. Vamos dizer, eu já cheguei num estado, né, mais ou menos do tanto de material que eu quero para poder trabalhar. E agora a gente vai ver. Eu estou abrindo um buraco aqui para poder não ficar maçudo, né? E também não ficar pesado, porque
não tem sustentação interna, né? Não tem uma estrutura, é só argila, é só cerâmica. Não vai se tornar cerâmica, né? É só argila que tem aqui. Então, ela vai se sustentar o peso, e como ela ainda está molhada, ela pode quebrar, né? Ela pode... Vamos ver aqui. Encaixou certinho. Mas eu vou precisar fazer até um tempo aqui. Querem ver? Eu vou pegar aqui. Quer dizer, deixa eu dar só uma ajeitada aqui, colocar um pouco de... fazer uma junção aqui. Porque senão pode cair. Isso. Ver aqui. Olha o palhacinho. Não focou direito. Ai, a luz aqui tá ao contrário. Mas é um narigão. Voltar pra lá. Aumentar essa cabeça. Tô sentindo essa necessidade. Aí, ó, agora eu tava falando que eu gosto de tirar, mas tem hora que a gente tem que colocar. Eu acho que esse é um desses momentos que eu quero, né, que essa parte fique mais cabeçuda. Deixa eu fazer. Um pouquinho aqui para fazer um contato melhor. Sabe o que eu acho? Esse negócio de internet é um negócio muito chato, sabe? Eu gosto muito, uso muito, vejo muito vídeo, mas essa parte da produção é meio chata, assim, até que tenha gente para trocar ideia assim. Para mim, né, eu sou uma pessoa que gosta de comunicar, eu sou comunicativo e eu gosto de ter a interação, né? Por exemplo, eu gosto de dar aula, eu gosto de conversar e ver ideias novas e tem uma bola aqui. É muito difícil para mim, vamos dizer assim, ter esse momento muito solitário, assim. Eu sei que é parte do processo, mas é meio esquisito. Eu gosto de ouvir também, mesmo que sejam só, vamos dizer assim, palavras virtuais escritas no chat. Bom, mas é parte do processo, né? E ali, ó, tá quebrando, tá vendo? Eu falei que eu não... Ai, esse trem aqui... Eu coloquei aqui, ó, tá quebrando nessa parte aqui. Vou tirar aqui da frente. O peso também só tá nesse braço aqui. Isso que eu vou fazer...
enquanto está secando, eu vou colocar mais material aqui, depois eu desbasto ele quando estiver mais seco. Porque não está valendo a pena correr esse risco de ter uma trinca depois e, né, ferrar com o trabalho. Deixa eu reforçar isso aqui, eu unir isso aqui de uma maneira que fique bem firme. Mas, assim, eu já fiz live antes, eu já tive um canal que estava indo até bem, só que era na Twitch e tal, e eu tive questões na vida e eu tive que parar. Esse canal aqui era um retorno, assim, e eu quis fazer aqui na Kik justamente porque é novo aqui, né? E eu achei que o público aqui seria mais fácil de alcançar. Mas, sinceramente, o pessoal, por exemplo, que gosta de arte lá, tem mais gente lá, tem mais costume das pessoas buscarem lá de arte lá. E lá vem a gatinha. Essas introduções dela, parece que ela sabe que está filmando, que ela vai exatamente no lugar onde é que está a câmera. Deixa eu ver se agora ficou mais firme. Então agora eu vou poder trabalhar sem medo de quebrar, sem medo de ficar fazendo fissura. Mas eu tô achando que eu vou ter que colocar mais material ainda. Colocar aos poucos. Vou deixar bem molenguinha. Aí adicionando aos poucos e não ficar forçando demais a barra aqui. A barra do cabeção. Meu palhacinho. Eu ainda estou na fase de entender as proporções aqui. Não estou na fase de detalhar ainda não. Eu vou ter que fazer um contrapeso, um outro apoio, porque qualquer quantidade de esforço que eu faço, ele já está perdendo ainda mais aqui adicionando peso. Eu vou ter que colocar um apoio. Vai ter jeito não, se eu quiser que esse trem seque na posição certa, se eu não quiser rachadura, eu vou ter que fazer um apoio. Vai ter jeito não. Deixa eu ver o que eu vou usar para fazer um apoio aqui. Nesse momento eu vou usar isso aqui. Ai, que raiva. Mantém aí. Deixa eu só pegar alguma coisa ali para poder fazer um apoio direito.
Que eu vou usar? Aqui essa latinha que ela fez bem. Não, mas... Poxa, não tô achando nada aqui. Eu tô sem aquele... Eu tô sem uma haste que é própria, que é melhor para utilizar quando vai fazer coisa assim. Nossa, gente, não tem nada aqui que eu possa usar. Tô achando que eu vou usar um pincel velho. Deixa eu ver aqui. Eu vou utilizar um pincel velho. E é bom que, como ele é... Vamos dizer assim, fica só nas cerdas dele, então não fere tanto a estrutura. Agora eu vou conferir aqui como ele está. Estou vendo que eu vou ter que despastar mais depois. Mas isso fica para depois. Deixa eu... O assunto principal que eu precisava desbastar era para poder não ficar tão pesado. Por isso que eu quis fazer a cabeça. Eu fico um pouco às vezes com medo de ficar, ainda esteja bem molhada ainda. Esses movimentos todos que eu acabo fazendo, eles têm uma consequência estrutural que é bem complicado. Então é ruim. Fico com medo de ficar fazendo esses movimentos assim, porque eu não sei aonde que criou a rachadura, e como eu estou sem experiência de queima, eu não sei qual vai ser o resultado. Eu posso estar fazendo um trabalho de não sei quanto tempo, quer dizer, não dura tanto tempo assim, entendeu? Mas que pode simplesmente se desfazer. Tô achando que eu vou colocar um outro pincel do outro lado. Pincel eu tenho pra caramba. Acho que eu vou colocar esse aqui mais pra cá. Não. Voltei. Bom,
um pouco diferente nisso daqui. Ou eu acho que eu vou ter que incrustar aqui, mas só no lugar onde é que eu vou desbastar. Então não vai ser problema não. Esse daqui eu vou colocar um pouco para cá. Esse daqui para cá. Pronto, eu acho que aí tá mais firme. Aí vamos conferir aqui como que tá. Deu uma movimentada aqui, mas acho que é isso. Vamos lá, voltar a adicionar material. Agora está mais firme para ir colocando. Ceramistas que me perdoem, mas eu tenho meu jeito louco às vezes de fazer as coisas. Normalmente dá certo. Aí quando é errado eu só jogo fora mesmo. Pelo menos eu fico com aprendizado. Pintura que dá errado. Pintura que dá errado, pelo menos a gente pode pintar por cima, né? Aí ó, aqui. Aí já tá dando essa parte do crânio aqui. Mas talvez um pouco mais seria o ideal. Vou pensar. Porque aí, assim, por mais que seja uma coisa, vamos dizer assim, deformada, a gente tem que manter as linhas de anatomia, né, da anatomia. Então, seguir assim, em termos, né? Pelo menos para dar uma noção de uma certa, como é que eu posso dizer, da forma humana, assim, que é o que dá a sensação de um certo desgosto. Vamos dizer assim, é através da experiência do quase real que a experiência sensitiva, nesse caso aqui, meio que do desgosto, né? Que tem uma expressão mais melancólica, que é o que vai fazer né? Vai dar a experiência sensorial de fato. A figuração é uma coisa muito relativa, mas é um fato que quando a pessoa ela está o figurativo, principalmente em relação aos corpos, se ela não tem um conhecimento mínimo anatômico, um conhecimento assim de uma observação mais cuidadosa com o corpo, tem vamos dizer assim, as figuras elas perdem uma qualidade da verossimilhança que eu acredito que é uma coisa necessária quando a gente vai falar da forma através da expressão. Sem essa verossimilhança a gente não consegue fazer a conexão. Eu falo assim, a gente em termos de quem vê, né? Não de quem faz. E até quem faz mesmo, porque como quem faz também se torna um indivíduo que vê. Ele se torna um contemplador. Hoje em dia tem muito dessa coisa de que a arte não é de contemplar e galeria não é lugar, é também lugar de conhecimento.
Tudo bem, pode, eu concordo, mas a contemplação vem primeiro. Eu não acredito que há nenhuma outra coisa na questão da arte que venha anterior à contemplação. Eu falo a contemplação na música, contemplação em todas as artes, até mesmo na literatura. A contemplação seria uma primeira, vamos dizer, a primeira leitura, né? A leitura sem conhecimento, sem conhecimento prévio, sem já ter lido aquilo, ela tem um valor que é um valor muito um valor muito único, assim. É aquela coisa de, por exemplo, quando a gente joga jogos ou vê algum filme que tem um momento muito emocionante, é aquela experiência de, nossa, eu gostaria muito de não conhecer isso para poder vivenciar isso de novo, em outro momento, vamos dizer, de novo, sem ter o conhecimento prévio. Às vezes eu fico me embolando. Isso, vem pra cá. Depois eu tenho que preencher um pedaço aqui. Querendo colocar detalhe antes de terminar. O volume em si. Eu, tipo assim, eu não pretendo fazer uma coisa super detalhada, não. Porque assim, você vai trabalhar às vezes com o hiperrealismo, então não é exatamente a minha vibe, não. Eu gosto mais da deformação, do grotesco, que necessita, obviamente, como eu falei antes, de um conhecimento da forma. E a forma dos corpos, a forma vegetal, a forma das pedras, todo tipo de forma natural é necessário no grotesco. De forma animal, é só ver a história do grotesco e ver como que a gente se relaciona com ele, de certa forma. Vamos dizer, desde lá da antiguidade, aquilo que era, vamos dizer assim, que hoje a gente entende como grotesco, né, essas coisas desse espaço de transição entre corpos, entre espaço e corpo animal, corpo homem, corpo vegetal, vamos dizer assim, é uma questão que sempre esteve na humanidade e na humanidade vamos dizer assim, como um todo, mesmo sem uma influência. Hoje eu comecei a estudar uma tese de doutorado a respeito de um kanji japonês, uma. E uma, assim, numa primeira... É claro que, assim, é uma tese de semiótica e comunicação. Então, assim, ela vai... E como é doutorado, né, e é uma tese, ela vai muito profundo na questão da semiótica. Então, assim, ela tem que falar várias questões antes, definir várias perspectivas antes dela começar mesmo a falar sobre o assunto. Mas ela já dá vamos dizer assim, um nome inicial que dá a entender que o mar, esse kanji japonês, que é uma coisa cultural, é um entre espaços. Mas como assim entre espaços? Desde dos espaços físicos aos espaços, vamos dizer assim, sensoriais mais, vamos dizer assim, da ideia da experiência, vamos dizer assim. Ela dá um exemplo lá, por exemplo, de um professor de dança que chega e fala: hoje o mar tá para dança, vamos dizer assim.
Então, assim, esse espaço vazio, esse entre-espaço, esse espaço criador, ele tá bom, assim, ele tá, tá bom para a dança. E eu achei isso muito interessante, assim, tô achando muito interessante o texto ali em si. É bem complexo, né, que ela vai trabalhando com umas questões muito profundas, assim, da semiótica e da comunicação, que eu não tenho, assim, tanto conhecimento, mas está dando para seguir. Às vezes eu tenho que parar e ler mais, mas... E também não é grande, é pequeno, acho que são 200 páginas só, página A4, assim, de texto, formatação ABNT. A tese é de uma mulher daqui do Brasil, de São Paulo. E parece que ela tem descendência japonesa, até porque ela, pelo menos ela fala japonês, porque ela foi lá duas vezes para pesquisar sobre o assunto, pegou textos originais, conversou com pessoas, pessoas locais, pessoas que têm conhecimento do mar. Mas o mar é um negócio assim, só pelo o início ali que eu já li, é um negócio bem interessante, complexo, e que, pelo menos para mim ali, eu já fiquei tentando não, mas tendo uma certa perspectiva de que, nossa, esse daqui é o mar. Por exemplo, um ateliê. Quando você tem um ateliê, você cria um mar, que é o mar da possibilidade de coisas acontecerem ali, possibilidade da criatividade, possibilidade possibilidade, ponto, assim, não é uma possibilidade às vezes específica, não, mas é a possibilidade. E então eu acho que tem tudo a ver, assim. E a tese é uma tese, na verdade, que busca fazer não uma tradução, mas uma forma de que nós possamos entender, ter uma troca, talvez como ela coloca lá, um dos teóricos, ter uma transposição, uma alquimia assim, da ideia do mar para os japoneses, e o que a gente pode absorver disso na nossa língua, na nossa perspectiva cultural. Vamos dizer, isso tudo ela falou em, acho que, sei lá, 30 páginas, e contando com todas as apresentações e tal. Então, é muito denso o conteúdo. É isso. Eu gosto de trabalhar com música. Se eu coloco música nessa pirosca, eu tomo banho. Será que eu tomo? Porque também eu gosto de colocar essas coisas no YouTube depois, né? Então, é melhor gravar assim, até porque eu gosto de ficar falando, então uma coisa acaba que pode influenciar na outra. Vou tirar esse daqui depois. O volume está quase, eu acho que... Nossa cabeça está bem virada, né? Tipo assim, era o que eu queria, mas agora eu fiquei com medo de como que ela vai secar, se ela vai secar direitinho, vai sustentar depois. Tomara que dê tudo certo.
Olha, eu tenho professor, tem artista que trabalha ceramista, que tem várias coisas assim que eu estou fazendo aqui que gostaria de arrancar minha alma, né? Arrancar meu couro, assim, que, né? Olha o que você está expondo aí de forma errada e tudo tal. Mas como eu não sou ceramista, problema de quem é? Problema de quem é? Eu só quero fazer, vivenciar e mostrar um pouquinho daquilo que eu gosto de fazer. Vou ver como é que dá as outras perspectivas aqui. Eu estou com um pouquinho de fome. Daqui a pouco eu vou comer. Mas eu quero trabalhar mais. Eu gosto desse formato assim, de ficar fazendo e falando. Melhor quando tem gente conversando comigo, né? Mas sou um falastrão. Você é um falastrão. Fica falando. É isso que você é. Falastrão. Falastrão, será que tem na origem essa coisa de ficar falando mesmo? Não sei. Tem que olhar as origens da palavra. Eu gosto de saber um pouco da etimologia das palavras. Palavras, significados são importantes. São muito importantes. Deixa eu ver aqui. Eu tenho que colocar uma parte que é importante, que é os bigolinhos. Vou colocar o bigolinho dele. Colocar só a massa ao tamanho, ó. Não vai ser desse tamanho todo, não. Mas, né, tem que colocar mais. Não gosto de colocar mais. Eu coloquei esse. Nossa, tá demais. Peraí, também não. Tô exagerando aqui. Tô exagerando no negócio aqui. Essa coisa da nudez, ela é muito engraçado, porque as pessoas estão envolvidas com a nudez de uma forma particular, mas quando vai para o, vamos dizer assim, para o aspecto de uma nudez mais, vamos dizer assim, do público, as pessoas têm traumas e dificuldades muito sérias. A gente ficar pelado no meio dos outros era tranquilo, assim. As pessoas, às vezes, várias culturas, né, tem prática disso, de sauna, dessas coisas, mas hoje em dia, cada vez mais as pessoas têm sentido dificuldade de mostrar sua nudez. E eu acho que está faltando mais nudez na arte. Pelo menos as pessoas vivenciarem a nudez da arte, porque
fala e responde muita coisa. A nudez ela está muito vinculada à rede social, né, vídeo, vamos dizer assim, por mais que não tenha nudez nessas redes, tem o corpo ali que dá a impressão da nudez, né, que dá, vamos dizer, te faz imaginar a nudez. Só que também vamos dizer assim, em perspectiva de corpos perfeitos e completamente não reais, né? É muito problemático isso, muito problemático. Eu não me preocupa como que a gente vai viver em sociedade quando mostrar a bunda é um tabu, mas não um tabu assim no sentido de de mostrar mesmo em público, né, no pessoal, assim, a minha nudez, a sua nudez, quando não é um personagem da rede social, né, quando não tem essa camada que facilita, né, então assim, às vezes a gente pode ter, nossa, eu quase fiz uma besteira aqui, pelo menos deu pra ver que tá firme aqui. Vamos ver aqui. Eu acho que eu posso começar já a detalhar. Eu acho que eu vou até guardar esse pedaço de argila, que eu acho que eu não vou precisar disso tudo não. Vou reduzir isso aqui. Eu já vou ter esse pedaço aqui, eu não vou precisar. Se eu precisar, eu pego depois. Muito importante na hora de guardar argila, muita água no pacote, para não perder a umidade dela, não endurecer e aí ter que fazer todo o processo de quebra, processo chato pra caramba. Então assim, muita umidade, guarda bonitinho, sela bem. Veja se não tem buracos. Buracos. Ó, tem um buraquinho aqui. Eu vou tapar ele com fita. Cadê minha fita? Fita. Eu gosto de fazer assim. Eu pego uma fita que é nela mesmo. Agora deixa eu tapar o buraquinho aqui. Onde que estava mesmo? Cadê o outro? Cadê o outro? Aqui. Tem mais? Acho que não. Ou aquele. Ah, tem. O primeiro, eu achei dois no processo de tampar o primeiro. Cadê? Seladinho, bonitinho.
Ninguém conversa comigo. Ninguém gosta de mim. Que triste. Vida solitária. Essa é a vida do iniciante de streaming. Não importa o conteúdo, você vai ficar sozinho durante um bom tempo. Ninguém merece ficar ouvindo isso, né? Não, mas pelo menos sinceramente, ficar ouvindo esse bando de... Não, assim, eu até vejo, assim, às vezes, pessoas jogando e tudo e tal, mas é mais para conhecer o jogo do que... Eu não vejo muita graça alguém ficar jogando e se jogar. Falando besteira. Tem gente que é muito engraçado, né? E acho que eu já vou fechar isso aqui, que aí ele vai... A cerâmica tem uma coisa que é tão boa. Eu não sou desse tipo de pessoa que é cheia das sensibilidades no sentido de que tudo é... Como é que eu posso dizer? Gente chata com espiritualidade. Eu acho que isso já define assim. Eu gosto da percepção das coisas, da natureza, dos elementos, né? Vamos dizer, das coisas em si. E eu gosto muito do significado, da lógica das coisas. Mas esse contato, por exemplo, com a cerâmica, que é uma argila, a terra, ela tem questões sensoriais tão... Não é só gostoso no sentido do toque e tal, é uma multiplicidade de coisas que a cerâmica produz assim durante o processo, né? Essa coisa do tirar, colocar, do moldar. Isso é muito interessante para mim, assim, eu me divirto muito, é um prazer, vamos dizer, dar forma às coisas e a forma saindo da sua própria mão, vamos dizer, fazer uma mão com sua mão, né? E lá tem algo de poético nisso. Eu gosto muito dessa expressão poético, mas eu acho que não tem outra que define melhor isso. E eu vou adicionar um pouquinho de álcool aqui para fazer uma musculatura mais grossa. Quero ele mais corcundão. Tô achando esse braço meio
longo demais e fino. Acho que eu desbastei ele demais. Ele tá bem longo. Não tá legal. Ele deveria estar. Ele deveria estar mais pra cá. Acho que de qualquer jeito eu vou ter que colocar mais material porque ele ficou muito fino. A proporção dele também está errada. Está muito. Ui. Não, fiquei concentradaço aqui, né? Às vezes isso acontece. Vou colocar mais um pouquinho aqui. Esse braço vai me dar trabalho. Quer dizer, já está me dando trabalho, mas a definição dele vai ficar bem. Vou ter que secar primeiro o pescoço para poder definir esse braço, viu? A gatinha ela escolheu o lugar dela no armário. Vocês querem ver? Ela está ali analisando o lugar que ela escolheu, se está adequado, se a vizinhança está boa. Ela saiu para caçar alguma coisa. Aí o ângulo dele eu acho que vai ser aqui. Fazendo aí, toca. Eu quando eu estou fazendo assim, eu vou desenhando a peça, assim, mais ou menos o que eu sei e tal.
ver se o tamanho disso está coerente. Porque às vezes eu tenho que ver se... Deixa eu ver aqui. A proporção aqui. A gente olha essa proporção aqui. Aí esse daqui vem. Tooth. A gente consegue fazer a mão aqui. Será que isso vai dar certo? Vamos ver. Essa proporção vem aqui. Dá. Aí vai ficar bem delicado com os dedinhos assim. Mas eu queria uma coisa um pouco mais robusta. Mais material. Daqui a pouco não precisa nem dos apoios de tanto material que eu tô colocando nesse braço aqui. Essa parte de baixo. Depois joga uns comentários aqui ou nas outras redes se esse formato aqui é interessante, se está gostando. Assim, não é só para, vamos dizer assim, gerar engajamento, mas para saber mesmo, saber se tá legal de imagem, de áudio, assim, apesar que eu não tenho não tenho condições de fazer investimento, mas pelo menos a gente tenta com um mínimo, para saber se pelo menos no mínimo tá razoável. Olha o bichinho. Se tá minimamente bom o suficiente para dar para acompanhar e não ficar uma coisa muito ruim, muito vamos dizer assim, muito amadora demais, né? Eu acho assim, tem que ter um mínimo de qualidade, o mínimo do mínimo, mais o mínimo. Esse braço aqui vai sair aqui. Esse braço eu vou ter que resolver isso. Ai, agora vamos ver. Mexer na bundinha dele. Quem já teve a chance de fazer uma bunda? Eu lembro quando eu era pequeno que uma vez meus amigos estavam, eu e meus amigos, a gente estava jogando futebol de areia. A gente tinha parado assim de jogar e tal. E eu sempre tive boa percepção da anatomia, assim. Aí eu não lembro por que motivo que eles me pediram para fazer uma escultura de uma mulher. Os meninos ficaram até excitados com o negócio. Eu acho engraçado demais. Porque, tipo assim, pra mim, no D sempre, tipo assim, nunca foi algo assim muito que me pegou. Vamos dizer assim, não era tudo que era nudez, que era algo que levava a excitação, assim. E aí eu ficava olhando assim para aqueles meninos tudo eu acho que eles tinham 12, 13 anos, no início ali, né, na pré-adolescência.
olhando para aquela montanha de areia ali e tendo seus pensamentos torpes. Eu acho engraçado. Coisa de moleque. Eu lembro que na época um homem velho, uma vez que a gente estava na praia, conhecido nosso, mais ou menos nessa época, assim, acho que eu devia ter 12 anos, 11 anos. E aí ele era artista plástico também, ele era muito doido. Ele era casado com uma mulher de 83 anos, ele com 50 e poucos e ela com 83. E eles se amavam assim e tal. Só que ela morreu. Né? Veja a idade. E ela deixou uma herança para ele, deixou tipo assim, muita grana mesmo. Deixou casa, apartamento. E gostava muito dela, ele sofreu muito com a perda dela. Aí ele, como ele, né, ele ganhou essa grana toda dela assim, a coisa que ele fazia no dia dele assim, basicamente era dar aula de tênis de graça para pessoas que não tinham condição e pessoas com deficiência. Isso era a vida dele, cara, muito bizarro e legal. E aí ele, dessa vez que a gente estava na praia, ele estava lá fazendo o corpo de uma mulher. E eu acho que foi aí que eu aprendi a fazer. Porque eu sei que foi antes, né? Vamos dizer assim, essa história é antes da história dos meus colegas lá. Musculão. Eu tenho que dar uma observada na anatomia aqui, porque eu quero umas costas, vamos dizer assim, que as costas dão uma sensação de estar meio deslocada, assim, meio fora vamos dizer assim, meio torta mesmo, como se tivesse uma escoliose, um negócio assim. Mas tem que manter uma certa forma, né? Tem que manter a verossimilhança. Senão vira um ET. Senão vira um ET. Aqui, ó, que nem eu falei, eu gosto de fazer às vezes o desenho. Eu tô achando que eu tenho que passar isso mais pra cá, pra fazer o osso aqui. Ele mais pontiagudo, então vou ter que colocar mais material nesse ponto aqui, só para fazer a ponta, e aí a gente consegue fazer esse osso das costas aqui, que eu esqueci o nome, essa asa que a gente tem, esse início de asa. Aqui, aí ela vai sair mais ou menos assim. Isso. Boa. Que horas são? 10h46. Eu vou terminar de dar uma finalizada nessas costas aqui. Eu vou finalizar porque eu tenho que te comer. Normalmente eu faço só até as 10, mas como é só um papo à toa mesmo aqui enquanto eu trabalho, rola de ficar fazendo mais tempo assim. E eu também
senão eu vou dormir tarde demais. E eu já durmo tarde. Não posso ficar dormindo tarde demais não, porque isso não faz bem pra minha saúde. Apesar que eu trabalho em casa, faço minhas coisas tudo em casa. Minha biologia fica toda corrompida se eu não durmo direito. Né? Né? Fala pra mim se não é. Eu duvido que você fale. Duvido que alguém fale que é ou não é. Vou aumentar isso daqui um pouquinho mais nessa direção aqui. Porque aí fica mais aqui. O ossinho bate ali. Acho que é isso. Tem que fazer aqui. O desenho aqui de pescoço aqui nesse sentido. A coluna aqui a gente pode deixar aqui bem assim. Mas eu tenho que tirar essa ponta aqui. Eu tô achando a bunda ela meio muito pro lado aqui. Eu vou desbastar esse negócio. Eu tô achando que eu vou ter que pegar uma referência de bunda de homem. A bunda de homem ela é mais pontuda, assim. Tipo aquelas bundas de negão grandão, assim, que fica a bunda do Hulk. Tirando a bunda do Hulk, o jogador. As bundas de homem geralmente são mais ossudas, não tem tanta carne assim e gordura. Então, ela não, vamos dizer assim, ela não tem a anca, né? Essa parte lateral. Então, mas também não pode perder o formato de bunda. A expressão da bunda, mas do jeito certo. Vou sentir um pouquinho seca demais aqui. Vou tirar um pouco. Ainda tá com muita anca aqui. Mas tem também que pegar a ideia que ele está sentado. A disposição vamos dizer, do volume do corpo muda muito, porque tudo encaixa de uma maneira diferente, ainda mais dependendo como é a sua musculatura, porque às vezes você está sentado, mas você usa de certa musculatura para sustentar o corpo de um jeito. Então é uma coisa às vezes bem única, assim, sentar e como o corpo se ajeita. Só se pegasse uma referência mesmo, mas não é a intenção desse tipo de trabalho que eu estou fazendo, ficar referenciando demais, assim. E como assim, também já é um trabalho que eu fiz menor ali, já peguei um pouco da experiência ali, né? E sinceramente, é experiência, mas ao mesmo tempo eu não gosto, né? É uma coisa complicada. A referência facilita tudo, mas eu acho que perde uma certa, como é que eu posso dizer, um espírito livre da composição sem a referência, assim, que
erros, mas também ao mesmo tempo gera expressão. É isso. Bom, eu acho que por hoje eu vou finalizar e quarta-feira eu volto. Mas acho que quarta-feira eu vou falar um tema específico, né? A gente vai conversar sobre uns assuntos mais teóricos aí, mais de mundo. E na sexta, sei lá, ateliê. Lembrando que eu não vou ficar se produzindo só aqui, não. Eu vou produzir normal. Mas aí vocês vão acompanhando à medida que a gente for progredindo. Às vezes vai dar um saltinho. Não tem problema, não vou perder muita coisa, né? Eu espero que logo já seque essa estrutura aqui e eu possa tirar esses pincéis para poder ir finalizando, né? Eu vou ter que tirar bastante dessa anca aqui. Bom, é isso. Tchau para vocês. Até quarta-feira. Um beijo para todos. Vou colocar essa live nas outras plataformas. E sigam lá. Ajuda a gente. Estou gostando de fazer isso aqui. E eu quero compartilhar coisas boas com vocês. Então é isso aí. Uma boa semana para nós. Tudo de bom. Tchau, tchau.